buenos dias, diretamente de Zumbilândia para a nossa TV Costa da Lagoa. Dia de vestir a boleira, dia de vestir a boleira. E um dia tira a boleira, um dia veste a boleira, alinha com a luz, porque até a lâmpada queimou. Nossa lâmpada dourada, especializada em colocar muita energia na nossa live, no nosso vídeo, na nossa conversa aqui com a Mulher Máquina, mediante a Mulher Máquina, para ficar com a Mulher Máquina a legítima e ampla defesa que deve ser concedida a uma família, concedida a cidadãos de bem, enquanto que a sociedade decadente e corrupta por natureza fortalece governos corruptos por natureza e o judiciário lambão. Nós somos sociedade criativa. Nós somos os que viemos para organizar esse puteiro. E hoje vamos mostrar como é cerceada a liberdade dos brasileiros quando não é dado por um fórum universitário o direito à fala, o direito à defesa falada, e quando uma juíza não aceita uma defesa escrita. Eu não estou caluniando a juíza da infância por ela não aceitar apenas a defesa escrita. A família entende que ela quis os vídeos, que ela quis acesso, não só por meio da delegacia, que ela quis acessos legais, também por meio da Defensoria da Família, e acesso aos vídeos do que acontecia com a família no local. E por isso pressionou que fosse nos métodos formais do direito positivo. Lembrando que essa exigência é ilegal, é inconstitucional. Assim como a família entende as motivações que ela usou o direito positivo, queremos lembrar ela que é inconstitucional, que é ilegal você pedir para o índio parar de produzir a mandioca e parar de comer a farinha da mandioca. É igual, senhora. É proibido tirar a caneta da mãe de família e obrigá-la a usar computador. Ok? Se ela tem caneta, se ela é de boa caligrafia, sabe escrever, ler e usar a tinta da caneta e a folha branca, preto no branco, azul no branco, senhora, é uma das partes do direito à legítima defesa. Assim como aceitamos a Mulher Máquina, vídeos originais gravados ou gravados originalmente sem alterações, podem ser usados também como fontes de provas. Assim também as 9 cláusulas que eu escrevi demonstrando a injustiça que acontece comigo devem ser levadas a tribunais. Diferente de um tribunal brasileiro que sequer sente necessidade de me ouvir, mas sente necessidade de me condenar, não sentiu necessidade de me ouvir no fórum universitário, mas sentiu necessidade de condenar-me. Então, para um tribunal mais específico, as folhas lavradas à mão, associadas a uma tradução para a língua que seja, podem ser considerados provas legítimas e provas que foram refutadas no tribunal do meu país, provocando esse ostracismo exacerbado na hora da proteção às crianças, na hora da proteção ao pai de família, na hora da verdadeira captura às bandidas stalking,
e aos bandidos encapuzados. Ah, mas ainda está rolando a investigação, senhora Meg. Tardia, mas feita. Tardia, mas está ocorrendo. A senhora não pode considerar ostracismo sobre tudo que tem amputado contra nossos tribunais. Posso, devo e sou mulher honrada, mediante o que fizeram naquele tribunal do estado de Santa Catarina, na cidade de Concórdia, tanto quanto com o pai de família, tanto quanto com a criança, amputando-os bandidos como sempre fizeram, proteção aos bandidos. E isso foi há décadas atrás. E nós estamos revisando o Estado corrupto, o Estado omisso, o Estado deplorável, para ajustes, muitos ajustes. A partir do momento que eu deveria saber que é natural o Estado ser corrupto e agir contra a família, contra pai e mãe, eu tenho uma obrigação com o mundo que vamos deixar para nossos filhos. Tenho essa obrigação. Como é essa obrigação, senhora? Obrigação de pegar o megafone, pleno domingo de manhã, e meter a boca no megafone. A justiça, sem ter uma injustiça promulgada muito explícita e uma boca muito disposta a falar disso, ela sempre vai se defender dizendo que não houve ostracismo, não houve comunismo, não houve. Vocês não vê as frases do marginal da justiça lá, como que é? Não houve prevaricação, não houve... Blá, 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 blá. A delegacia vem 6 meses depois abrir uma investigação, trata a família como bandido 6 meses, inclusive as polícias, aí a corregedoria soca no traseiro da civil, a corregedoria da polícia militar, dizendo que não houve nenhum erro. É na cabeça demente e deficiente deles de achar que pai e mãe de criança que não manda na escola é bandido? Não houve problemas, eles estavam nos tratando nós como bandidos. A partir do momento que o conjunto de fatores que nos levaram a isso for apurado com riqueza de detalhes e limpando o puteiro narcocapitalista do Estado e tirando funcionários que não valem nada de dentro das instituições, toda a cláusula muda. Todo o desenrolar dos fatos muda. Todos os detalhes mudam. E quando os meus vídeos for sendo considerados provas contundentes pela própria natureza dos fatos, quando apurados quem é filho de Doceira, quem é filho de Nailde, quem é Nando, quem são Jonas Maconha e o filho de menor dele, quem é família Flix, Célio Fortes Flix, denunciado nessas redes. Quando esses conjuntos forem apurados e mediante um juiz que constitui um advogado sem minha ordem, sem eu ser informada, sem eu ser ouvida, começa a ser juntado uma quantidade de palitos que montam o casulo. E aí a gente vai vendo quem é quem. E pode ser demonstrado que a corrupção maioral da Lagoa da Conceição começa naquela delegacia com aquele policialesco que eu denunciei nas redes sociais
e que inclusive me processou por isso. Ele me processou por isso, porque eu contei as histórias do passado que me foram demonstradas, que fecha com o que aconteceu com a minha vida quando ele pegou o distintivo e veio fazer injúria e difamação sobre aquilo que ficou para trás, que é os meus casos, o meu salão, todos os casos de cabelo, de detox terapia capilar que estavam sendo acompanhados antes de eu ser sequestrada pelo SUS Me Livre e trazida para acompanhar essa leucemia fulminante que é tratada de maneira grosseira pelo Estado e as obrigatoriedade tóxica. Se ele fez a difamação, não existe dúvida, senhores magistrados, desembargadores e autoridades, que ele fez isso e causou confusão social na comunidade. E eu volto a dizer, se todos os meus vídeos forem revisados com cautela e cuidado, com um olhar jurídico, natural e real, aberto aos fatos, todos os meus vídeos são contundentes para trazer luz, lucidez e provas em todas as coisas que têm acontecido e sido ocultadas neste lugar. Não é só a minha voz, não é só a minha vez, não é só o meu modo simples de fazer as coisas, querendo escrever 9 cláusulas à mão, integrar a um juiz, entregar para ele, de modo natural. Não é só isso. Esse resgate à natureza das coisas é necessário para acabar com leis estúpidas, para superar o desnível social que chegamos através do direito positivo, aonde a verdade não importa mais, só as mentiras bem contadas, o teatro montado. E uma justiça baseada em teatro montado vai gerar inúmeros procedimentos de injustiça promulgada. Por isso que os investidores correm do país. Não são questões apenas de moedas. Essa insegurança jurídica em todos os sentidos. A falta de autonomia, as leis estupidizantes do trabalho e tantos outros problemas mascarados no Brasil como soluções. Voltamos a todos os fatos que eu tenho narrado em mais de 1000 vídeos. Prestamos atenção no detalhe que se chama assuntos monotemáticos. E por mais que eu traga uma variação da minha avaliação, trazendo novidades para o assunto, sempre são acoplados à realidade do lugar, para não perdermos o enfoque, não fazermos como as televisão lixo Floripa, basura social, TV lixo de Floripa, que vocês falaram contra mim e não foram capazes de me ouvir, não foram capazes de se deslocar até a minha casa, ouvir a versão da família. Lixo tóxico, todos vocês são lixo tóxico e sempre serão um lixo tóxico até fazer o contrário. 1000 graus, Jornal Razão, sem razão nenhuma. Estão fazendo publicidade e ganhando casa enchente, seus canalha. Ninguém pergunta quem permitiu causar essas enchentes.
Estamos em época de tecnologias. Todas as tecnologias podem ser administradas para o bem ou para fazer essa política lixo que cobre as cidades de água sem necessidade nenhuma, enquanto animais passam sede. Animais passam sede em municípios do estado vizinho. Existe essa necessidade dessas mazelas sociais? Não. Existe necessidade de proteger bandidos? Não. Existe necessidade de proteger encapuzados que assaltam a minha casa só para mostrar força policial e dizer que eu sou a delegada nada? Não esqueçam que o contrário de nada é tudo. Doutora nada, o contrário de nada é tudo. Não esqueçam os contrários das coisas. E não esqueçam o resgate. Que resgate, senhora? O resgate é a verdadeira justiça. Quando vieram aqui aquelas universitárias ditas oficiais de justiça, que uma pipocava, mas a senhora vai ter o direito positivo de se defender. Eu disse, não, que direito? Vocês estão me obrigando a me defender de uma coisa que não existe. O que existe são vadias, arrebentando portão, perseguindo a família, se fingindo de vítimas, colocando portãozinho por onde sair os bandidos, possuidoras de servidão, invasoras da nossa vida. A senhora não vai querer nenhum advogado para causa dos seus filhos? Não! Eu me defendo sozinha, não preciso disso. E não adianta conversar com ela. Aí foram, pipocando embora. No outro momento veio a tal avaliadora. Vieram duas, uma com criança, vieram 3. Aí eu disse, que bom que o seu filho pode ficar com você, né? Que legal, né? Aí quando o assunto pesou, ela foi se retirando. Quando eu comecei a falar, essas vadias, trouxe a criança junto, tem que estar preparada para o que vai acontecer. Preparou a criança? Não preparou a criança. Agora eu tenho que preparar os meus filhos todo dia. Quando vagabundo, drogado, ficava quebrando portão na porta de casa. E eu tinha que gritar, sai daqui que eu estou ensinando meu filho a ler. Sai daqui que o Mateus está estudando. Desliga a música, cuibunda, que o Mateus está estudando. Isso em épocas de pandemia. Isto em épocas de pandemia. Onde estavam as instituições? Onde estavam essas delegacias? Que a gente não podia usar para fazer um boletim de ocorrência, enquanto que os mesmos canalhas das drogas usavam a merda da delegacia para fazer quadrilha do boletim de ocorrência. Se aproveitar da situação nacional da política, da situação das eleições, para dizer que agora eles iam dominar tudo. Segundo aquela senhora que eu já tenho denunciado, iam colocar uma mesa das drogas bem aqui na ponta do caminho e eu ia ter que aceitar tudo. Onde estavam as instituições infantis? Para vir aqui, estavam protegendo. No dia que o nosso vizinho estava tendo estudo bíblico com os testemunhas de Jeová, ele cansou de parar o estudo dele, porque estavam voando vasos da sacada. Por quê? Porque tinha um portão aberto ali e um canalha com sonzeira tentando convencer o Renato que agora ele ia ser amigo, não ia fazer mais. No outro dia, o noiado cagado de bosta que me espancou tava ali com a mesma coisa.
Nunca respeitou criança nenhuma estudando. Mais de 2 anos de pandemia, nunca respeitou criança nenhuma. É só abrir minhas fotos do Google, está lá o vídeo. Quando eu disse, fecha esse portão que eu vou mandar isso aqui tudo para o juiz da infância, para a juíza da infância, e joguei os abacateiros lá de cima. Nenhuma mãe faz isso porque as coisas estão bem. A mãe faz isso porque as coisas estão mal. O Estado omisso estava defendendo quem nesse momento, senhores da magistratura, das instituições infantis? Estava defendendo drogados oportunistas. Lembra? Não tinha escola. Os pais tinham que educar os filhos. 2 anos. Não existiam estruturas. Aonde estava Meg? Estava na luta contra noiados, contra os supostos vizinhos e a briga de vizinho. Briga de vizinho, carajo! Nós estamos falando da perseguição política eminente. Estamos demonstrando em fatos simples como que vagabundos usam a política nacional para perseguir criancinhas. Legítimos abusadores. E além dos vídeos, eu tenho os testemunhos das pessoas que viram o Renato passando todas aquelas coisas desagradáveis com o cara que me espancou. Quantos episódios o Renato passou de incomodação com o canalha? Isso é tortura psicológica, tortura física. Eu vi aquelas músicas cuibunda, meter aquela música podre naquela caixa de som enquanto uma criança estava estudando. E ainda as vadia, filha dele, com as vadia professora, dizer que a mãe não ensina nada. Quantos vídeos tem da hortinha do Mateus, das plantas do Mateus, das podas do Mateus, da história do Mateus? Essa história é consagrada a seus canalha de Zumbilândia, seus canalha de Zumbilândia, seus canalha dessa drogadilândia. A história é consagrada, construída pela família. Aí chegou o caminho, Costa da Lagoa, pavimentado, tudo lindo. Vocês não suportaram a beleza do lugar. Me espancaram naquela trilha, covardemente. Me trataram como uma vadia. E ainda são capazes de dizer que eu que sou a vadia política? Eu luto contra esse tudo que não presta. Desde o dia que eu pisei aqui nessas 4 paredes do estúdio, que estavam ainda sendo azulejadas, para poder cuidar do paciente, que o Estado omisso e totalitário não tem competência de restaurar a saúde que ele tirou, com medicamentos não apropriados, com medicina lixo, com conluios do sangue, com conluios da medula óssea. Vamos à espirulina para garantir a saúde do coração. São muitas emoções. Eu estou realmente emocionada de fazer esse trabalho na internet. Eu estou colocando imensa emoção, mais emoção nesse trabalho do que no meu próprio pão. Eu fiz pão ontem, fiz croissant, que diz? Acho que é croissant. Aqueles pãozinhos recheados, coisas que eu não fazia há anos. Esse resgate todo, essa migração da saúde para uma alimentação bem restrita, depois migração para alimentação de frutas,
Ajustes na alimentação que dá maior trabalho. Não são ajustes a uma alimentação de uma pessoa saudável que vai malhar e pronto. São ajustes para uma pessoa desregulada, cheia de toxinas, absurdamente programado para desenvolver o segundo, terceiro e até o quarto crônicas. Os piores seriam próstata, cérebro. Próstata, cérebro e não lembro, ossos. Por causa do veneno injetado como medicamento. E essa culpa o Estado coloca sobre mim, considerando que sustentar o conluio da medula seria mais importante. O mais importante seria ter dado a verdadeira saúde. Seria fazer o que Patrick Vickers faz há mais de 50 anos. E vocês são canalhas, deploráveis, e não fazem. Quando a sociedade decadente é fomentada na porta da minha casa, quebra muro, enche o saco, provoca, faz isso, faz mais isso, desenha isso, tira aquela gente do sério, e eu digo que essas pessoas são totalmente pagas por alguém, é porque elas são totalmente pagas por alguém. Elas não são só maldade. Porque a maldade, ela tem um certo padrão de limite, mesmo nos psicopatas gênio 3. E ali está uma mistura de noiado, ações psicopáticas, com dinheiro. Ah, vem dos restaurantes? Vamos fechar quem pagou dos restaurantes. Ah, vem do dono da publicidade da vacina. Vai atrás dele. Ah, vem do dono do partido, que mais depende do dinheiro que vem das turmas do sangue. Vai atrás dele. É simples, é mágico, é divertido. Catar as canalhas que estão acima dessa porcaria, ao ponto do mesmo grupo, desde que chegamos na Lagoa da Conceição, o grupo é o mesmo, ao ponto de chegar a formar essa quadrilha e botar encapuzados na porta de casa e achar que nada ia acontecer com eles. E, modesta parte, nada ia acontecer com eles. Investigação tardia, 6 meses, 7 dias e algumas horas depois foi dada. E estamos há uma semana aí, quinta, sexta, sábado e 4 dias. Quinta, sexta, sábado, domingo. 4 dias e uma semana e 4 dias da tal da investigação. E já conseguiram descobrir os nomes? O Bernardo já entregou os amiguinhos, as mães dos amiguinhos, dos coleguinhas. Como que está a negociata? Como que está a negociata jurídica em relação a isso? Porque trabalhar sério, trabalhar limpo, trabalhar honestamente não compensa no nosso estado de Santa Catarina. E as provas disso eu tenho pelo que a televisão fez comigo. Apoiando vadias, o que a Delegacia Civil fez comigo, apoiando vadias bandidas, o que a Polícia Militar fez comigo, apoiando vadias e bandidas. Toda a Polícia Militar, senhora, não. Só os envolvidos em corrupção. Toda a Polícia Civil, senhora, não. Só os envolvidos em corrupção. Todos os juízes, senhora, não. Só os envolvidos em corrupção. Todos os envolvidos em corrupção não vão fazer, não vão mover nada em favor desta família. Nós somos minorias. Jorginho quer virar voto. Jorginho quer usar
a mãe de família para virar voto. Então, Jorginho não vai ajudar a mãe de família. As cadelinhas lá da Assembleia, que são do outro partido, não vão ser favoráveis ao que eu digo. Porque o que eu digo não importa. Só importa venerar os seus partidos políticos. Acima dos seus partidos estão as vadias maiorais, que é as que mandam os dinheiro internacional para serem distribuídos entre os partidos. Sempre lembrando disso. Isso não é uma caça às bruxas. É termos de conscientizar com atos do dia a dia. Por que uma vizinha deplorável e psicopática tem que ser protegida por alguém? Ou pela justiça? Em atos deploráveis? Na minha cabeça só tem um motivo para isso estar acontecendo até agora. Que tudo está corrompido. Tudo está podre. Tudo está explicitamente podre dentro de Santa Catarina. Eu já vou finalizando o meu vídeo, porque nós estamos com 31 e 17 segundos, 31 minutos e 17 segundos. O objetivo hoje é as demonstrações contundentes de que existe omissão do Estado, de que existe uma programação para não haver ampla defesa da mãe de família, que existe a censura do YouTube, do Facebook e do Instagram por mais de 4 anos com a mãe de família, quando ela fala da verdadeira saúde, prova e demonstra, através de uma vida cotidiana e diária, de novos métodos em todas essas áreas, feitos todos os dias. E, mediante a consumação do nosso modelo de vida, estilo de vida saudável, não existe argumentos de nenhuma dessas instituições, a não ser pagar a conta, as multas imensuráveis, por ter falhado, por ter sido omisso, por ter sido bronco. E o objetivo meu, mediante a Mulher Máquina, é trazer todas as pessoas que vivem coisas parecidas para demonstrar desta maneira, fazer exigências. O Estado tem o poder, então vai perder o seu poder. Perder o seu poder. E não aumentar o seu poder cocheteando com o filho dos outros, com a família dos outros. Meus filhos, minhas regras. Beijinho, beijinho, pau, pau.